na reentrada no Brasil, a gente não conseguiu se identificar com nenhum estilo, nenhum tipo de igreja. Nós, durante um ano, sem brincadeira, nós fomos regularmente à igreja, praticamente todo domingo numa igreja diferente, Nossa. Uau! tentando achar uma com a qual a gente, depois de 9 anos na Europa, com a qual a gente tivesse um. Identificação, né? É preciso explicar um pouco o contexto. Eu cresci na Igreja Batista tradicional brasileira. Batistona, aquela coisa do cantor cristão, escola dominical tudo de manhã e à noite, bem o padrão de Igreja Batista, o qual cresceu na Igreja Menonita, Hum. que é uma Uhum. igreja super tradicional, Aham. doutrina semelhante à Batista, mas muito tradicional, De língua muito, alemã. muito, muito tradicional. O inário de hinos que eles cantavam era em gótico, escrito em letra gótica. Nossa, deve ser Então, chique era demais. Muito mais perto do céu do que o nosso aqui. muito. No Muito, muito. celularzinho, e você passa assim, ó. Órgão Ah, de tuba, é E claro, aí muito mais nós perto. fomos para a Europa e enquanto nós estávamos na Europa, nós passamos por uma vivência com Deus completamente diferente. Aconteceram muitas situações. Eu tive muitos problemas de saúde, entre eles eu tive síndrome do pânico e dificuldade de engravidar e muitas outras coisas. E nesse processo todo, Deus foi mexendo com a nossa vida, através também da vida dos nossos irmãos que estavam numa igreja mais renovada. Deus foi nos mostrando características dele que nós já tínhamos ouvido falar, mas não tínhamos vivido. Hum. Então, a gente estava numa igreja com uma base muito boa de doutrina, que vem das nossas igrejas tradicionais, mas experimentando um Deus sobrenatural. E foi muito fantástico isso na nossa vida. Então, o ver na prática algumas coisas que a gente sabia na teoria. E que não tinha, a gente não tinha vivido isso ainda. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente tinha as nossas raízes na igreja batista, normal, e a gente não se encontrava mais na igreja tradicional, porque nós tínhamos vivido situações com Cristo diferentes, que a gente sentia falta na igreja tradicional, mas por um lado a gente não se identificava muito com a igreja pentecostal brasileira, então foi assim Foi uma difícil de balança de achar esse encontrar. contraponto, né? Até a gente conseguir entender, até Deus nos dá a percepção de que, indiferente em qual igreja você está, é a gente que busca Cristo, até isso brotar no nosso coração, no nosso entendimento, a gente Passou um ano. passou um ano, né? Até a gente decidir, assim, a gente ia para São Paulo todos os domingos. É. Imagina, a gente fez Saía de loucura, a gente Vinhedo saía, para ir. a Procurar gente uma Nós acabamos se igreja em tornando São membro de Paulo, uma na igreja em capital. São Paulo. É mesmo? muito doido. Até a gente decidiu, falei, não, escuta, não é nada disso, não é isso que Deus quer para nós, não tem nada a ver, a nossa relação com Cristo é indiferente de onde a gente está, então a gente decidiu ficar em Vinhedo mesmo. Que legal. Mas foi a nossa época de crise. Aconteceu essa vez, não aconteceu mais. Quando nós chegamos na Áustria, nós combinamos que no primeiro final de semana nós íamos visitar uma igreja e nós íamos ficar nessa igreja. E aí, É olha aí. Mesmo? nós visitamos uma igreja Ai, e que ficamos demais. nessa igreja Ai, até hoje. arrepiei, que Aí, bonito. olha só. É, mesmo É. com uma caminhada tão grande de Uhum. transculturalidade, né? Deus continua nos preparando. Nos Porque ele preparando. tem pra gente pra próxima etapa, né?